partir de agora vocês ficam com a Aline Beckstein e também com Big Richard. E esse é o Para Todos, a revista cultural da TV Brasil, e você já tá ligado. Hoje você vai ver aqui, moradores de Porto Feliz, no interior de São Paulo, relembram as expedições que expandiram as fronteiras do Brasil. Sem as monções não haveria Cuiabá, não haveria o Mato Grosso como nós conhecemos, não é? Mas claro que sem as monções também não haveria dizimação de muitas populações indígenas que ocorreram neste período. Rap, maracatu e samba de bumbo, ritmos que marcam presença numa associação cultural da Zona Leste de São Paulo. Samba de bumbo, samba lenço, o batuque de umbigada, são os sambas que nasceram dentro do terreiro e que deram origem ao samba paulista. E tem mais, ele acaba de fazer 80 anos. O Para Todos aproveita o mês da criança para homenagear um dos maiores escritores da literatura infantil, Ziraldo. Como diria o Don Quixote, meu repouso é o campo de batalha. Para tudo. Fique com a gente no Para Todos. Para Todos começa hoje com uma viagem ao século XVIII. É sempre assim no mês de outubro, na cidade de Porto Feliz, interior paulista. Os moradores preparam figurino e revivem um período histórico, as expedições que expandiram as fronteiras do Brasil. Essas expedições, Aline, ficaram conhecidas como monções. E há 57 anos, o povo da cidade relembra aquela época com encenações e desfiles. Dessa vez, crianças e jovens tiveram uma participação especial e o rio Tietê é um dos personagens, assim como escravos, índios e os aventureiros da época. Ruas estreitas, construções centenárias e um povo que se orgulha do passado que ajudou a fixar as fronteiras do Brasil. Porto Feliz é a cidade que traz na sua história um porto de onde partiam os monçoeiros para a conquista de ouro e a expansão do território brasileiro. É sempre em outubro. As ruas ficam tomadas por personagens do século XVIII. São os moradores de Porto Feliz que lembram os primeiros ocupantes destas terras. O orgulho da gente é representar a cidade, não só a história de Porto Feliz, a história do Brasil. Porto Feliz fica a 110 quilômetros de São Paulo, seguindo pelo rio Tietê. Em 1716, foi o local escolhido pelos bandeirantes para organizar as viagens em busca do ouro descoberto em Cuiabá, as chamadas monções. As monções eram expedições fluviais que conectavam a cidade de Porto Feliz com a cidade de Cuiabá, num trajeto que demorava de 6 a 8 meses. O mesmo tempo que demorava para se ir de Lisboa até a Índia, por exemplo. Então era muito difícil, rios que deviam ser navegados contra a corrente, a favor da corrente, trajetos a pé, isto é, uma expedição muito difícil, muito árdua, com ataque de populações indígenas, com ataques de animais, com epidemias. Para esta perigosa empreitada, Porto Feliz oferecia boas condições. O rio se tornava navegável, o porto natural e, melhor ainda, os índios guaianazes que conviviam pacificamente com o homem e eles faziam os batelões, que eram os barcos que eles usavam para viajar. O episódio histórico virou tema de uma semana cultural. Foi uma ideia de um dos mais importantes historiadores brasileiros. Em 1946, nosso município visitam 2 historiadores. O Francisco Nardi, que é de Itu, e o Sérgio Buarque de Holanda. Eles vêm para o lançamento de um livro deles sobre as monções. E Sérgio dá essa ideia de fazer uma semana voltada à cultura do município, com debates, com conferências, com atrações, para preservar a história. Entre as atrações está a encenação realizada ao ar livre. Ela acontece no Porto das Monções, o mesmo local da partida dos monçoeiros há mais de 200 anos. A apresentação épica é feita por amadores.
Todos os intérpretes são pessoas da comunidade. A peça se renova a cada edição, sempre lembrando a saga das Monções. Neste ano, o Para Todos acompanhou um ensaio com as crianças, que participam pela primeira vez. Quem é você? Digamos que eu fui um monçoeiro. Francisco Pedroso Xavier, ao seu dispor. A minha matéria favorita é história, então já tá... É muito legal. A gente conseguiu resgatar e trazer um público novo, né? Um elenco novo, e agora com essa preocupação de renovar. Por isso, a participação dessas crianças esse ano. O esforço para manter a tradição entre os mais jovens acontece também dentro das salas de aula. Faz parte do currículo das escolas de ensino fundamental da cidade o aprendizado sobre o movimento monçoeiro e o papel de Porto Feliz na história do Brasil. Porque Porto Feliz tinha um nome de Araritaguaba. Ara é arara, ita é pedra e guaba é comer. Porque as araras tinham para comer o sal das pedras. Os alunos aprendem como se formou a cultura da região. A grande população dos escravos, que tinham quase 1/4 de escravos aqui em Porto. Muito importante para essas crianças, para esses jovens, estarem conhecendo um pouco disso, porque a partir de então a gente começa a se apaixonar pela história da nossa cidade e a ter o amor pela cidade. Então, porque todo mundo tem que gostar de onde mora, de onde vive, de onde estuda, que isso é muito importante para os alunos gostarem daquilo que faz parte da vida deles. Neste ano, os estudantes também se prepararam para o desfile histórico. Lucas, de 13 anos, mostra como se vestia um jovem da nobreza. Natasha usa o vestido de uma mulher do povo. É importante preservar a tradição de Porto Feliz, né? A história, mostrar para as pessoas que vêm de fora conhecer como que eram as pessoas antigamente, como o povo vivia. É uma mulher do povo, uma moradora de Porto Feliz, que faz os figurinos da festa. Nos fundos da bicicletaria do marido, Dona Valdeli não para um segundo. Costureira desde menina, há 5 anos é Dona Valdeli quem cuida de cada modelo usado pelos porto-felicenses. Só neste ano foram mais de 130 peças. Foi um desafio para a senhora pegar esse trabalho? O primeiro foi. É? Foi porque a roupa da corte era uma roupa que exigia mais trabalho do que essa. Então era muito grande, era muito enfeite, muito pesada a roupa. E como é que foi quando a senhora viu no desfile? Nossa, eles vieram me fazer uma homenagem aqui na porta e eu fiquei emocionada mesmo. O mais assíduo participante do desfile é o seu Orlando. Desde a década de 60, ele aparece vestido de bandeirante. Os bandeirantes, na verdade, não era gente muito boa, não. Era meio marvado, né? Eles representavam aqueles em busca de ouro, né? Descia para o sertão de Goiás em busca de ouro. Largava seus familiares para fazer essa viagem. Às vezes tinha uma noção que ia e nem voltava, né? Seu Orlando vestiu o figurino para mostrar a função de cada peça. Esse aqui é o gibão. O gibão a defender das fechadas de índio. Quando os bandeirantes estavam em luta com os índios. É couro, né? É couro, inclusive é um couro só. Isso aqui se chama talabarte, onde os bandeirantes guardavam facão, espada. Uma parte da história contada pelos moradores de Porto Feliz pode ser vista no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, aqui na capital. Ele é mais conhecido como Museu do Ipiranga e por seu acervo ligado à independência do Brasil, mas possui várias obras que representam as monções e os bandeirantes. Eles são representados como heróis, a pedido das autoridades paulistas do século XX. Roupas e até as feições não são fiéis aos fatos.
O historiador explica que a maioria dos bandeirantes era mestiço. Como descendentes de índios, conheciam os perigos do sertão. Apesar da atuação polêmica, os bandeirantes e as monções foram fundamentais para formar o Brasil. Sem as monções não haveria Cuiabá, não haveria o Mato Grosso como nós conhecemos, não é? Mas claro que sem as monções também não haveria dizimação de muitas populações indígenas que ocorreram neste período. As monções são um episódio que coloca em evidência muitas das tensões que constroem a história do Brasil. Índios defendendo suas terras, suas famílias, sua cultura, populações paulistas tentando sobreviver à dificuldade econômica de São Paulo no período colonial, tentando localizar ouro, escravizar índios, abrir fazendas. Isto é, um momento de choque, não é? Que, na verdade, está pautando toda a história do Brasil. Em Porto Feliz, as monções são lembradas e debatidas a cada ano. E se depender da curiosidade e do entusiasmo dos mais novos, a transmissão do conhecimento está garantida. Eu acho que é bem legal, porque você literalmente está vivendo a história. É bem interessante. O país inteiro está de olho no Itaquerão, estádio que está sendo construído na zona leste de São Paulo. A futura arena do Corinthians vai receber a abertura da Copa de 2014. Pois é, Big. Mas o Para Todos foi a Itaquera para conhecer um espaço que tem outros craques. Uma associação de rap, maracatu e samba de bumbo. Pensar no bairro de Itaquera, para a maioria das pessoas, é praticamente pensar no aumentativo. Itaquerão. Você sabe como é que está o andamento das obras? Hoje já passou de 51%. Visitar as obras do novo estádio do Corinthians virou até passeio de final de semana. Vai ser melhor, né, para a região aqui de Itaquera, né? E também mais fácil para vir pro jogo do Corinthians aqui, né? Enquanto está todo mundo de olho no Itaquerão, o Para Todos veio conhecer um outro lugar do bairro. Aqui tem craques bem diferentes que jogam no mesmo time. Nosso destino? O Instituto Reação Arte e Cultura, criado há 12 anos. Nossa proposta era fazer um evento que juntasse artes cênicas, artes plásticas, música. Tem maracatu, samba de bumbo. O samba de bumbo é o samba que nasceu dentro do terreiro dos escravos. E é o samba que deu origem ao samba paulista. E não é que a mistura funcionou? O que você costuma ouvir? Aqui? Rap, hip hop, reggae. O que você achou do maracatu? Achei bem legal, né? Boneco, alegria. Troca o hip hop pelo samba de bumbo? Não. Aí também não? Não. Aí é cada um com a sua cultura, né? Eu sou lá do Recife, eu sei dançar isso. Eu tenho vergonha, senão eu ia dançar lá. Então esse boneco aqui, ele foi construído utilizando materiais que estavam ao nosso acesso. Então o grupo tem essa proposta de trabalhar com sucata. Então para isso a gente usou o bambu, a estrutura de bambu, jornal, a gente utiliza muito jornal e papelagem, fita adesiva, arame e alguns retalhos de tecidos.
prazer. Como é que é o seu nome? José. Prazer, José. Segura, rapaziada. Eu não posso falar por ninguém, mas quando eu entro debaixo do boneco desse daí, meu, parece pior do que criança, sacou? O que você achou dessa música? Dessa música? Eu gostei dela. Não gostei da tapada. Enquanto os torcedores contam os dias, o bairro de Itaquera vai revelando outros talentos. Ainda hoje, no mês da criança, o Para Todos faz uma homenagem a um dos maiores escritores da literatura infantil. Ziraldo acaba de completar 80 anos. Então não sai daí não, tem muito mais. Para Todos volta já. Oi pessoal, nós somos o Trio Por um Fio. Somos aqui do Vale do Paraíba, interior de São Paulo, e estamos convidando vocês para vir conhecer a nossa cultura, nossa música, os bonecões, comer uma taiada, dar um mergulho nessas águas da Mantiqueira. Nós estamos aqui junto com vocês no Para Todos. Ele é cartunista, chargista, desenhista, caricaturista e, peraí, tem mais, é também jornalista, teatrólogo, escritor. É muita função, né, não, Aline? Pois é, Vic. E ele acabou de completar 80 anos. Estamos falando de Ziraldo. E o melhor, ele não pensa em parar de trabalhar. Muito pelo contrário. Por isso, o Para Todos aproveita o mês do aniversário dele e mês das crianças para fazer uma homenagem a um dos maiores ícones da nossa literatura infantil. Ziraldo Alves Pinto. O nome vem da mistura dos nomes da mãe Zizinha e do pai Geraldo. Assim surgiu Ziraldo. Pele morena, cabelos brancos como algodão. Um verdadeiro personagem. Como é que você chama? Você era travesso quando era pequeno que nem um menino maluquinho? Era o cão chupando manga. Ziraldo nasceu em Caratinga, interior de Minas Gerais. Começou a desenhar com apenas 6 anos de idade e nunca mais parou. No Rio de Janeiro, percorreu um longo caminho. Começou criando histórias em quadrinhos e hoje é um colecionador de profissões. Cartunista, desenhista, chargista, jornalista, pintor. E olha que ainda tem mais. Ziraldo é, sem dúvida, um ícone da cultura brasileira. Ziraldo é um marco na obra dele, desde as charges, os desenhos. Ele é um marco permanente, eterno para a literatura brasileira, para a leitura da criançada, pelo que ele faz, pela criatividade, pela ousadia, pela dinâmica, pelo grafismo. E foi com o talento de artista gráfico, aliado ao bom humor, que ele enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua carreira, a ditadura. Ziraldo foi um dos fundadores do Pasquim, jornal de oposição ao regime militar. Eram vários jornais alternativos, jornais mais politizados, que enfrentavam, né, a discussão com os militares de uma forma mais politizada. Eu acho que a grande novidade do Pasquim é fazer uma crítica debochada, como se isso fosse menos perigoso, né? E não é de forma nenhuma, né? Ao longo de sua trajetória, Ziraldo conquistou o grande público. Mas com as crianças, a relação se tornou especial. Seu primeiro livro infantil se chama Flicts, publicado há mais de 4 décadas. De lá para cá, centenas de personagens ganharam vida nas mãos do escritor. E, sem dúvida, o mais popular, este aqui, olha, O Menino Maluquinho. Lançado nos anos 80, continua sendo editado em várias línguas e já vendeu mais de 3 milhões de exemplares. O Menino Maluquinho era um cara que era feliz, era um menino que era feliz, bem amado, tinha uma vida segura, sabia que tinha afeto em casa, que se exercia todas as suas potencialidades sem ninguém encher o saco dele. Quer dizer, ele cresceu
e virou um cara legal. O que você estava fazendo lá em cima? Eu estava procurando minha panela. Ah, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Um outro personagem que caiu no gosto das crianças foi o Saci, da Turma do Pererê. O Saci Pererê é a maior figura da mitologia brasileira. Nas aventuras mais heróicas, Tininim detesta injustiça. Ziraldo, como você teve a inspiração para fazer a Turma do Pererê? É do mesmo jeito que eu tive inspiração para fazer a Turma do Menino Maluquinho. Eu estava parado assim, pensando, falei, preciso fazer uma história. E fiquei pensando. Você é um ótimo criador. A melhor maneira de você ter ideia para fazer um livro é sonhar. A primeira história em quadrinhos da Turma do Pererê foi publicada na década de 60 e mais tarde virou série de televisão. Que cara é essa? Ih, Tinininho, eu nem te conto, rapaz. Eu tô com uma baita insônia. Há dias que eu não durmo. Tô morto de cansaço. A Turma do Pererê, ela é uma obra muito pessoal do Ziraldo, né? A Mata do Fundão é o Brasil. A Mata do Fundão, ela é uma mata que representa toda a mata brasileira. E esses bichos, né, são, na verdade, os amigos do Ziraldo de infância. O Saci é, de certa forma, o alter ego dele. Ô, Tininim, eu acho que agora a gente fisgou um peixe. Hoje, além da Turma do Pererê, Ziraldo também anima a tela da TV Brasil com o programa ABC do Ziraldo. Vamos inventar o mundo na TV. Chame a turma toda pra curtir o ABC. E um menino muito maluquinho. Vou jogar em você. Elizabeth Serra conhece bem a importância do autor para a cultura brasileira. Ele é um mestre, né? Não só, é importante dizer isso, não só no traço, né? Porque, enfim, o senso comum é que ele desenha, né? Mas ele é além disso, porque os textos escritos pelo Ziraldo têm, sim, muita qualidade. O artista acaba de completar 80 anos, mas nem pensa em aposentadoria. E para festejar a data, Ziraldo caprichou. Desenhou uma coleção com mulheres bonitas. As curvas femininas fazem parte de uma exposição carioca e foram parar nas páginas de uma revista masculina. O maior inimigo do homem é a aposentadoria. A aposentadoria e a morte são paralelos. A morte é melhor. Mas como diria o Don Quixote, meu repouso é o campo de batalha. Para todos termina aqui, na semana que vem tem mais. É isso aí, um salve para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Ótima noite para vocês, paz a todos. Obrigada pela companhia, uma ótima noite. Tchau.